Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre o deslocamento em equilíbrios iônicos. Então, como os outros equilíbrios, o equilíbrio iônico, né, o deslocamento em equilíbrios iônicos, ele segue o princípio da lei de Chaudière. Da mesma forma que um equilíbrio envolvendo processo químico qualquer, tá? Sem íons. Então, todos os sistemas que estão em equilíbrios, eles tendem a minimizar uma perturbação para voltar ao equilíbrio químico. Então, se eu altero a pressão do meio, altero a temperatura, se eu altero a concentração dos produtos ou dos reagentes, eu vou ter a reação ali tendendo a voltar ao equilíbrio. Então, isso é padrão em qualquer tipo de reação que está em equilíbrio. Ela vai tentar minimizar as perturbações sofridas para retornar ao equilíbrio. No caso dos equilíbrios iônicos, né, a variação de pressão não vai alterar o deslocamento do equilíbrio. Por quê? Porque são reações que acontecem em meio aquoso. Então, o que vai mais influenciar nos equilíbrios iônicos são a temperatura e a concentração dos íons, tá? Então, seria ali a quantidade dos íons ou substâncias que estariam ali no meio reacional. Então, quando temos um equilíbrio iônico, né, uma reação química ocorre em um solvente e tem que possuir pelo menos um íon, certo? E o solvente, na grande maioria, é a água. E para conseguir compreender isso, a gente vai ter uma infinidade de íons, uma infinidade de equilíbrios formados entre íons. E o legal é que a gente pode utilizar íons que apresentam ali coloração para que fica visual essa mudança do equilíbrio químico. Então, é o que vamos fazer no experimento de hoje. Então, quando o sais de cromato de potássio e o dicromato de potássio, né, por exemplo, eles são dissolvidos em água com presença de ácido sulfúrico, a gente vai ter o seguinte equilíbrio químico da fórmula. Então, aqui eu tenho o cromato de potássio na presença de H+, né, que foi liberado no nosso ácido, que vai entrar em equilíbrio e formar o dicromato de potássio e a água, né? No caso aqui é só o íon de cromato. Então, tem o íon cromato mais H+, formando o íon dicromato e água. Então, aqui, quando eu tenho essa reação em equilíbrio, eu vou ter ausência de coloração. Aqui eu não vou ter cor, tá bom? Bem, pessoal, aí quando temos a, a reação que o deslocamento do equilíbrio tende para o processo direto, que seria a formação do nosso dicromato, ele vai apresentar uma coloração alaranjada. E aí, como é que podemos fazer para que esse equilíbrio, né, tenha um deslocamento para a região do dicromato? Adicionando íons H+. Como eu posso fazer isso? Adicionando ao meio uma solução de ácido, uma solução ácida. Por exemplo, o ácido clorídrico, né, no exemplo que eu trouxe, é o HBr. Eu trouxe o HBr, mas eu vou usar na prática o ácido clorídrico. Por que eu trouxe um e vou usar o outro? Para vocês verem que não é necessariamente um, é qualquer ácido forte ali que eu vou conseguir adicionar o meio H+. Então, a adição do meu íon H+, vai deslocar o equilíbrio na direção dos produtos, logo eu vou ter uma coloração alaranjada. E se eu fizer o processo inverso, né, em vez de adicionar H+, eu adicionar OH-, né, eu dissolver uma base forte ao meu meio reacional, eu vou ter íons de OH-. Então, eu vou ter íons OH-, que vão reagir com os íons H+, do meio, formando água e deslocando agora a minha reação para o sentido indireto, para a formação
dos meus reagentes. Então agora eu vou ter uma maior concentração de íons cromato do que de cromato. A coloração dos íons cromato, ela é amarela. Então agora eu vou ter uma mudança da cor da minha solução, que antes estaria laranja e agora vai estar amarela. Bem, pessoal, agora a gente vai para a parte prática. No meu tubo de ensaio, eu vou adicionar a minha solução de dicromato. Ok? Então, adicionei minha solução de dicromato de potássio. Ok? O potássio aqui para nós, ele não vai interessar na reação. Então, o que eu vou querer? Eu quero pegar essa solução de dicromato de potássio e deslocar no sentido da formação dos reagentes. Ok? Então, como eu vou fazer isso? Então, eu vou adicionar um meio básico aqui, ok? Como eu vou fazer isso? Adicionando uma solução de base forte, como por exemplo o NaOH. Então, eu vou adicionar NaOH na minha solução de dicromato de potássio. Aí, como vocês podem ver, a coloração da minha solução mudou. Por quê? Porque agora eu não tenho mais o dicromato de potássio. Agora eu tenho o cromato. Então, agora eu não tenho mais o íon de cromato. Agora eu tenho o íon cromato, porque eu desloquei a minha reação no sentido inverso, no sentido dos reagentes. Tá bom? Agora, para fazer aquela outra coloração voltar, eu tenho que deslocar ele no sentido dos produtos. E como eu vou fazer isso? Adicionando um ácido, como por exemplo uma solução de ácido clorídrico. E aí eu tenho a minha coloração de volta.